Salve família! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Spartacus e hoje eu decidi revelar para vocês a entrada mais forte em opções binárias, na minha opinião, e dentro do meu operacional. Só para vocês terem uma ideia, tudo que a gente já abordou aqui no canal de análise técnica se une para a gente estar podendo realizar essa entrada. Suporte, resistência, LTA, LTB, pullback, Fibonacci, médias móveis, a gente precisa analisar todo esse contexto para poder estar realizando uma única entrada. E por isso ela é tão forte. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou estar fazendo um resumão em alguns poucos minutos de tudo que a gente já falou aqui no canal, para no final estar mostrando para vocês como que faz essa entrada. Então esquece, já clica no botão do like, compartilha com um amigo, se inscreve se você ainda não é inscrito, segue a gente no Instagram e bora pro vídeo que esse vai ser um estouro. Vem comigo! Então vamos lá, família, direto ao ponto, se preparem que lá vem uma tsunami de informação, de conhecimento aqui para vocês agora, para vocês estarem podendo aplicar essa entrada da melhor maneira possível, tá? Eu quero que isso fique bem claro para vocês. Eu vou praticamente agora resumir todo o conteúdo técnico que eu já passei no canal em poucos minutos e no final eu vou estar mostrando para vocês na prática como é que funciona essa entrada que eu considero a mais forte de todas em opções binárias dentro do meu operacional, beleza? Então vamos desenhar o nosso famoso quadro aqui. Tá? E começando pelo início, né? Um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal foi sobre o suporte. Espera aí que aqui está escrevendo de preto, aí não vai dar para enxergar, né? Foi sobre suporte e resistência, certo? Então vamos fazer um resumão aqui, né? A gente já disse aqui no canal que suporte é uma zona onde tem uma concentração de compra suficiente que faz o preço subir. Então o preço está caindo, quando chega numa região de suporte, ele tende a começar a subir, porque aqui tem uma grande concentração de compradores, beleza? E, inversamente, ao contrário do suporte, existe a resistência, que é uma região onde tem suficiente volume de venda que segura a alta do preço. Então, quando o preço chega numa zona de resistência, ele tende a reverter e a cair, tá? O que é importante para a gente agora nesse momento? Entender aquele conceito que diz o seguinte: uma resistência rompida tende a se comportar como um suporte. Uma vez que a resistência é rompida, a gente entende que a compra venceu essa briga daqui, né? Porque isso aqui é um momento de indecisão do mercado, onde onde a venda e a compra estão brigando e o mercado fica andando de lado. Isso aqui é uma região lateral. Tá? Quando a resistência é rompida, a gente identifica que a compra venceu essa briga. Uma vez que a compra vence essa briga, quando o preço chegar nessa região aqui agora tem pressão compradora. Então o preço chega aqui e tende a continuar subindo. Da mesma forma que um suporte, quando ele é rompido, ele tende a se comportar como uma resistência e continuar caindo quando o preço volta ali. Beleza? Essa informação aqui que eu quero que vocês gravem aí na memória sobre suporte e resistência, tá? No vídeo de suporte e resistência a gente identificou, né, que aqui a gente pode ter algumas oportunidades de operação de venda, aqui a gente pode ter algumas oportunidades de operação de compra, mas nesse momento eu quero que vocês se atentem a essa informação de que uma resistência rompida tende a se comportar como um suporte, tá certo? Outra coisa que a gente viu também aqui no canal foi sobre LTA e LTB, que basicamente, né, o mercado ele se movimenta quando ele não está lateral, igual a gente acabou de ver, né, nessa breve explicação de suporte e resistência. Quando ele não está trabalhando dentro de uma lateralidade, ele está trabalhando em uma tendência, certo? Seja de alta ou seja uma tendência de baixa. Quando a gente identificar esse movimento, a gente consegue traçar uma linha ligando os fundos, no caso uma tendência de alta, ligando os fundos dessa tendência, acreditando que num próximo toque nessa região, a gente pode estar fazendo uma operação compradora nesse caso, né? Pois o movimento ele tende a continuar esse movimento de alta. Então, é uma breve explicação do que é uma LTA, que é uma linha de tendência de alta, onde você traça, né, do fundo mais baixo até o segundo fundo da tendência, acreditando que um próximo toque naquela região ele pode dar uma oportunidade de compra. Lembrando que nenhuma entrada a gente faz sozinho, tá? A gente sempre busca confluências, ou seja, outras situações, outras partes da análise que possam confirmar que aqui realmente é uma entrada boa. E é por isso que eu estou mostrando passo a passo para vocês uma forma que a gente vai juntar todos esses conceitos que eu já falei aqui no canal. Tá? Então, lembrando rapidamente, esse é o caso de uma LTA e aqui é o caso de uma LTB, né, que ficou bem feia essa minha tendência aqui, mas você consegue traçar unindo esse fundo daqui, esse topo daqui, perdão, se une esse topo
com o próximo topo, e aí você aguarda um terceiro toque aqui para poder estar fazendo uma operação de venda e surfando essa tendência. Tá? Então agora a gente já consegue unir as duas informações de suporte e resistência com a LTA e LTB. Por quê? Porque quando a gente tem uma região de macrolateralidade, ou seja, uma lateralização grande, o mercado ele não vai simplesmente buscar lá e depois buscar aqui. Né? Ele vai trabalhar em tendências até, da parte da região de suporte até tocar na resistência, e quando ele toca, ele tende a trabalhando nessas tendências para a parte de baixo. Ou seja, você consegue traçar uma LTA nessa macrolateralidade e também consegue traçar uma LTB muitas vezes dentro dessa macrolateralidade, porque ele vai fazendo um micro canal de alta. Se você fizer uma linha paralela aqui, você tem um micro canal de alta que ele faz para poder sair da região de suporte e buscar uma resistência, e também você consegue ter um micro canal de baixa, que eu sou horrível para desenhar essas linhas aqui, quando ele sai de uma região de resistência e tende a chegar numa região de suporte. Então agora a gente já uniu duas das informações. O que mais que a gente já falou aqui no canal? A gente falou aqui no canal também sobre pullback e Fibonacci, né? Que nada mais é do que, dentro de uma tendência, no caso aqui eu vou exemplificar com uma tendência de alta, mas essa se aplica a tendência de baixa também. Tá? Aqui claramente você percebe que o mercado tem uma tendência altista. Tá? Sempre, para ele poder manter essa tendência, ele vai precisar fazer um movimento de correção, que é justamente o pullback. O pullback é todo esse movimento que ele corrige, que ele faz contra o sentido principal, para depois ele continuar o movimento mais forte de alta, certo? Então, qual que é o ponto do pullback? Quando você identificar que o mercado está caindo em uma tendência de alta, a primeira coisa que você tem que fazer é se perguntar, beleza, ele está corrigindo, ele fez uma pernada impulsiva e agora ele está fazendo uma pernada corretiva. Até onde essa correção pode acontecer? Por que você se pergunta isso? Porque você quer tentar identificar esse fundo para entrar comprado e surfar a alta dessa tendência. Então, assim que você estiver numa tendência de alta e perceber um movimento de correção, você se pergunta até onde esse movimento pode corrigir para eu poder fazer a melhor entrada possível. Então, essa pernada corretiva de baixa dentro de uma tendência de alta é o nosso pullback. Tá? E é aí que entra a Fibonacci, porque a Fibonacci serve justamente para você medir esse movimento. Então, o que você faz? Você pega essa pernada impulsiva aqui, você mede ela, de baixo até em cima, e aí a ferramenta te traz alguns níveis, 23.6, 38.2, 50%, 61.8, tá? Que são justamente os níveis onde essa pernada corretiva ela pode tocar e reagir, tá certo? Pode tocar em algum dos níveis de Fibonacci e continuar o movimento principal, tá? Então aqui, mais uma vez, a gente já consegue unir esses três fatores. Olha só que legal. A gente acabou de ver que dentro de uma macrolateralidade, o preço tende a sair de uma zona de suporte e buscar a zona de resistência com uma microtendência, beleza? Aqui você consegue traçar a sua LTA, beleza? Se você traçar uma linha paralela, você tem o seu canal de alta. Você sabe que o preço ele tende a buscar o equilíbrio nos extremos desse canal, ok? E agora você sabe também que dentro dessa microtendência de alta, você consegue, a partir do momento que o mercado estiver caindo, buscar níveis de Fibonacci para poder confluir com esse toque. Então aqui você já une duas informações. Um toque na LTA mais um toque de nível de Fibonacci, que você mediu essa impulsão de alta aqui, você fez a medição dessa impulsão, desse movimento todo, você mediu, a Fibonacci te trouxe que aqui poderia ser o nível de correção, e esse nível de correção está confluindo com um toque na LTA, que está fazendo essa microtendência de alta. Beleza. E por último, o que a gente viu aqui no canal, que foi um dos últimos vídeos que eu postei? A média móvel. Tá? A média móvel de 20 períodos, no time independente do time, a média móvel de 20 períodos, que eu coloco em amarelo, ela é um suporte, funciona como suporte, uma resistência dinâmica, que vai acompanhando o preço de perto. E ela serve como confluência de toque. Então, quando a gente está numa macrolateralidade, a média móvel ela tende a ficar meio embolada aqui no meio, mas quando o mercado engata numa tendência, ela vai acompanhando o preço aqui e serve como confluência de toque. Então, aqui você tem mais uma confirmação. Então, agora a gente vai para a nossa famosa entrada de ouro, a entrada mais forte que eu considero em opções binárias. Presta atenção, rapaziada. Agora vai ficar mais claro ainda para vocês. O que vocês têm que fazer? Presta bem atenção.
Identifica uma zona, tá? Uma zona de briga, que você tem lá um suporte, uma resistência bem clara, você tem um canal lateral, tá? Então aqui o preço estava tocando lá em cima, tocando lá embaixo. Chegou aqui, você consegue traçar uma região de resistência, tá? E aqui embaixo você consegue traçar a sua região de suporte. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar um canal lateral, tá bom? Identificou o canal, ok. O que você vai aguardar? Você vai aguardar o rompimento desse canal tanto para cima quanto para baixo. Vamos supor que nesse caso aqui, o mercado ele trabalhou aqui, pá, beleza. Deixa eu estender essa nossa região de resistência aqui, ó. E o mercado começou, como previsto, né, chegou na região de suporte, começou a estruturar um movimento de alta, tá? Começou a estruturar um movimento de alta. Nesse momento você percebe que o mercado ele vai lá e rompe a sua resistência. Então você já pensa assim, opa, a compra ganhou essa briga. Vou começar a pensar em oportunidades de compra, tá certo? O que a gente sabe? Que quando o preço ele rompe uma resistência e volta nela, ela tende a se comportar como um suporte. Então, a gente já fica esperando um toque nessa região. Quais confluências você pode ter para confirmar que isso aqui vai respeitar, né? Que tem uma grande chance de respeitar? Você faz o traçamento da sua LTA e aí você já percebe que já tem uma confluência de toque da sua zona rompida com a sua LTA. Beleza? O que você faz em sequência? Você pega as suas linhas de Fibonacci, traça medindo essa impulsão de alta e vê se algum dos níveis vai estar confluenciando com aquele toque. Olha só que interessante, rapaziada. Então você une uma região de resistência rompida, que se comporta como suporte, você une um pullback nessa zona com um nível de Fibonacci mais um toque de uma LTA. Olha o quanto de informação está somando para mostrar que esse ponto de entrada ele tem tudo para poder respeitar. Tá? E, além disso, você consegue também informação da média móvel, que a média móvel aqui nesse meio ela vai ficando embolada, porque o preço vai subindo e descendo, ela fica meio embolada aqui nesse momento. E aí, quando o preço engata numa tendência, ela tende a vir aqui e a contornar o preço, e ele tende a chegar aqui e servir também como uma confluência de toque na média móvel. Então, a gente está unindo aqui praticamente 4 confluências, né? Que a resistência rompida vira um suporte é uma. O toque na LTA é a segunda confluência. O pullback é a terceira e a zona de Fibonacci a quarta, a média móvel é a quinta. Olha só a força dessa entrada. E agora eu vou mostrar para vocês uma sessão de operações que eu tive e que eu filmei exatamente esse movimento acontecendo. Olha que interessante. Vou botar o vídeo aqui para vocês. Olha só. Eu estava no ativo do EuroGBP. Olha só. Percebam. Eu vou deixar esse mouse aqui descansando, tá? Porque esse aqui é o mouse que eu estava mexendo no dia. Deixa eu parar aqui. Vou explicar para vocês. Olha só que interessante. Primeira coisa que eu fiz, eu peguei e identifiquei uma zona de resistência aqui, tá? Uma microlateralização, porque o preço veio, buscou esse fundo e reagiu. Tracei minha região de suporte. Chegou aqui nesse topo, ele reagiu, eu tracei, né, uma possível zona de resistência, que tinha confluência aqui atrás também. Tá certo? Então, o primeiro ponto está feito. Tracei o meu canal de referência. Esse aqui era meu canal de referência, tá? Quando eu vi que o preço estava querendo romper esse canal, tá? Esse aqui era meu canal de referência. Quando eu vi que o preço estava aqui querendo romper esse canal, qual que foi a segunda coisa que eu fiz? Já tracei logo a minha linha de tendência aqui, tá? O meu canal de alta, para poder identificar um ponto de confluência. Então, olha só, vou dar play no vídeo aqui mais uma vez. Ó. Deixa eu tirar a música. Já tracei logo o meu canal. Então, percebam que o preço ele busca o equilíbrio perfeitamente desse canal. E, nesse momento, eu comecei a prever um movimento do mercado. O que eu pensei? Eu falei, bom, o mercado ele vai buscar um equilíbrio no topo desse canal de alta e vai fazer um pullback na minha região rompida. Pode ser que a média móvel, naquele momento, chegue lá, né, para poder ser mais uma confluência de toque. Eu quero uma vela esticada naquela região para poder estar fazendo uma entrada de compra. E a próxima vela é uma vela verde. Então, nesse momento, eu gosto de fazer esses desenhos durante as minhas sessões de operação para poder meio que ir prevendo o que eu quero que aconteça para eu poder fazer uma entrada. Tá? Então, nesse momento, eu fiz esse desenho acreditando que o mercado pudesse fazer. Adiantei o vídeo e olha só que interessante, rapaziada. Exatamente o movimento desenhado, né, o movimento previsto, ele aconteceu. Reparem na paciência para poder fazer a entrada. Eu quero um pico de vela, uma mini explosão de vela, bem naquela minha região, o mais próximo possível da média móvel. Então, olha só, ele vai dar um pico de vela lá embaixo e eu vou fazer a entrada. Olha, tem que aguardar o melhor momento. Não adianta ele só chegar ali e você clicar. Ó,
explodiu, eu peguei, o delay me jogou um pouco para baixo, nesse caso eu fui favorecido pelo delay da corretora, e eu peguei a melhor taxa possível ali naquele momento. Confluiu a minha linha de tendência de alta, com uma zona rompida que passa a se comportar como uma resistência rompida que passa a se comportar como um suporte, a média móvel estava ali próxima também, e essa é a entrada que eu considero mais forte de todas em opções binárias, porque ela soma muitas confluências. E tem nível de Fibonacci aí também que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Acabou que o preço ele fez eu passar um calorzinho aí, né? Vou adiantar o vídeo aqui para vocês verem que acabou dando vitória no final das contas. É forte demais, é muito forte essa entrada. Só isso aí eu operando outros ativos, tá? E aí a gente vê lá que acabou respeitando a nossa entrada. Olha que incrível, rapaziada. Do jeito que eu desenhei para vocês no início da aula, eu venho aqui e mostro na prática também que o negócio funciona. Óbvio, essa aqui foi só uma das entradas, né? Mas eu trabalho bastante nessa ideia e tem a taxa de assertividade muito grande. Vou parar o vídeo aqui e vou mostrar para vocês o seguinte. É o mesmo ativo, é o EUROGBP, tá? Essa primeira entrada que eu acabei de mostrar para vocês foi nesse ponto aqui, ó. E agora eu trago um outro conceito importante para vocês. A entrada foi nesse ponto aqui, né? Foi essa vela que fez a gente passar um nervoso, mas acabou respeitando. Então reparem que agora o ativo já movimentou um pouco mais, tá? O tempo já passou, e eu fiz uma atualização nas minhas marcações. Porque antes, né, a minha zona ela era essa zona daqui, tá? De resistência, essa zona aqui de suporte. Quando ele rompeu, eu esperei a volta, né, com pico de vela, para poder entrar comprado. Show de bola! Tanto é que a minha linha de tendência de alta, ela estava mais ou menos por aqui assim, né? Estava mais ou menos por aqui assim, e o meu canal, ele tinha sido traçado nessa forma aqui, bem mais curtinho, né? Era um canal mais estreito. Conforme o ativo movimentou, o que é a nossa obrigação como trader fazer? A gente precisa fazer uma atualização das nossas marcações. Tem pessoas que acham que uma vez que você traça uma zona, é aquela ali para sempre pronta e você vai ficar esperando o toque nela e fazendo suas entradas. Não é bem assim. Conforme o ativo foi movimentando, eu percebi que ele foi deixando esses pavios aqui, então a minha obrigação é trazer um canal que antes estava sendo traçado aqui, eu tenho que traçar ele um pouco mais amplo agora, né? Porque a gente já tem uma informação mais recente de que o preço está chegando naquela região ali e está respeitando. Então, a primeira coisa que eu fiz no ativo foi isso. Eu peguei, atualizei a minha marcação, estendi um pouco a amplitude do meu canal, tá, de alta, para ele poder estar pegando essa região aqui que ele buscou anteriormente. E aí, rompendo essa nova região de topos aqui, agora essa aqui passou a ser a minha nova resistência, o meu novo topo de canal, que antes era por aqui, agora passou a ser aqui. Tá? A partir do momento que ele rompe, eu já fico esperto na volta. Como uma volta aqui ia ser muito curta, muito rápida, e a minha média móvel estava lá embaixo, o que eu queria? Para ser mais precisa a entrada ainda, eu queria uma vela que saísse lá de cima e buscasse essa minha região lá de baixo, para poder justamente ter confluência com a minha média móvel e com o fundo, né, e com essa LTA do meu canal. Foi exatamente isso que eu desenhei. Olha só, vou voltar o vídeo aqui para vocês. Nesse momento, eu estava esperando uma vela esticada lá embaixo para poder ter confluência com a minha média móvel e porque era o nível de Fibonacci também, tá bom? Então, fiz a marcação, estava prevendo, né, esse movimento do mercado, não que ele fosse acontecer, mas que se ele acontecesse, ia ser o momento da minha entrada. E aí, eu adianto o vídeo aqui para vocês, que infelizmente eu dei um vacilo, o tempo passou. Quando eu voltei para aquele ativo, olha só, fez exatamente o movimento que eu desenhei. Rapaziada, vou voltar aqui e parar o vídeo para vocês verem. Ele buscou exatamente. Quando eu fiz o desenho com essa vela aqui buscando, né? Eu esqueci de posicionar meu alerta, o mercado deu uma movimentada, mas olha só que perfeição o mercado é, cara. Buscou exatamente aquela zona. E aqui eu só queria mostrar para vocês mais um exemplo do quanto isso é forte, meus amigos. Essa aqui, para mim, é a entrada mais forte que tem opções binárias, porque você soma muitas confluências. E agora eu quero mostrar para vocês, reparem que aqui a gente está no EUROGBP, tá? No dia 26 de agosto, às 10h50. Então, eu vou mostrar para vocês agora, porque no vídeo ali eu não mostrei, que também tem confluência com Fibonacci. Então, esse aqui é exatamente aquele movimento que estava no vídeo, tá? Foi esse aqui, aquele canal maior que eu tracei. A minha primeira entrada foi nesse ponto aqui e a segunda entrada teria sido nesse ponto aqui. Olha só que legal, meus amigos. Vou mostrar aqui que também a primeira impulsão que a gente viu, ela foi essa daqui, né? Foi essa impulsão aqui, olha só. Se a gente medir,
olha aonde que a nossa vela da primeira entrada buscou. Exatamente a região do 61.8, né? A gente passou um calorzinho, ela acabou deixando um pavio, mas ela respeitou o nível de 61.8 da Fibonacci, tá? Por que eu puxei daqui? Porque o canal que eu estava analisando no momento, ele tinha esse nível aqui de resistência e esse nível aqui de suporte, tá? Então, como essa perna ela buscou aqui, reagiu aqui e voltou, né? Essa aqui tocou, reagiu, eu começo a considerar minha pernada de impulsão a partir daqui, de baixo, tá? Então, eu tracei a Fibonacci aqui e a gente vê que ela respeita o nível de 61.8, ou seja, é o nível de Fibonacci, mais um toque na média móvel, mais uma região rompida, mais aquela nossa linha de tendência. E a parte de cima é a mesma coisa. Uma vez que a gente atualizou a nossa marcação, a gente vem aqui, traça a nossa Fibonacci dessa impulsão de alta, tá? Que foi a próxima impulsão, lá no topo máximo, e olha aqui a nossa segunda oportunidade de entrada também, bem próxima aí da região de 61.8, tá? É incrível o quanto essa entrada ela funciona, meus amigos, porque ela une basicamente muitos fundamentos do price action no único ponto de entrada e ela tende a respeitar muitas vezes, tá? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Essa é a entrada que eu mais confio dentro do meu operacional e é nela que quando eu preciso fazer alguma entrada com valor maior, eu espero esse tipo de oportunidade aqui para poder estar realizando minhas entradas. No vídeo de hoje eu mostrei para vocês exemplos com uma micro tendência de alta, mas a mesma coisa vale para quando for micro tendência de baixa, beleza? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.